Sempre achei curioso como certas memórias de infância voltam quando a gente menos espera. Há alguns meses, enquanto eu passava em frente a um antigo convento desativado da minha cidade, fui tomado por uma sensação que não conseguia explicar. A fachada envelhecida, com suas janelas estreitas e paredes altas, parecia me observar como se ainda guardasse segredos que ninguém deveria conhecer. Foi nesse momento que me lembrei de algo que passei ali dentro quando era adolescente, uma experiência que nunca consegui esquecer e que, até hoje, me faz questionar a linha tênue entre fé e terror. Naquela época, minha avó era muito ligada à igreja e insistia para que eu participasse de retiros espirituais. Ela acreditava que seria bom para mim, que me tornaria mais disciplinado e próximo de Deus. Foi assim que, aos 15 anos, acabei inscrito em um retiro de 3 dias no convento. O lugar já não era habitado por tantas religiosas, mas algumas freiras ainda moravam lá, responsáveis por manter o prédio e conduzir as atividades. Logo no primeiro dia, percebi que havia algo de estranho. O ambiente era silencioso demais. Mesmo com dezenas de jovens espalhados pelo pátio, era como se o som não se propagasse, como se as paredes absorvessem qualquer risada ou conversa. As freiras que nos recebiam eram sérias, de semblante rígido, e quase nunca olhavam diretamente para nós. A cada refeição, sentavam-se em silêncio absoluto, apenas observando, como se estivessem ali para vigiar e não para participar. Na primeira noite, durante a oração, senti um arrepio percorrer minha nuca. A capela estava mal iluminada, apenas com algumas velas acesas perto do altar. Enquanto todos rezavam, percebi uma figura parada no canto, atrás dos bancos. Era uma freira, imóvel, com o rosto parcialmente encoberto pelo véu. Não parecia respirar. Achei que fosse alguma das irmãs que viviam ali, mas quando tentei localizá-la novamente, já não estava mais. A sensação de ser observado, porém, permaneceu. Na segunda noite, fomos instruídos a dormir cedo, porque no dia seguinte acordaríamos antes do amanhecer para rezar. Eu dividia o quarto com outros 3 rapazes, mas o sono não vinha. O silêncio do convento era perturbador. Não havia barulhos de insetos, de vento batendo nas janelas, nada. Apenas um vazio opressor. Foi quando ouvi passos no corredor. Eram lentos, pesados, arrastados. Pareciam se aproximar do nosso quarto. Me encolhi na cama, tentando ignorar, mas os passos pararam bem diante da porta. Esperei por alguns segundos, que pareceram eternos, até que começaram de novo, agora se afastando. Um dos garotos também tinha ouvido e me perguntou, baixinho, se eu achava que era uma das irmãs. Não respondi. No fundo, eu sabia que não era. Na madrugada, acordei com um som estranho, como sussurros vindos de dentro do quarto. Pensei que fosse algum dos outros rapazes falando dormindo, mas ao abrir os olhos, vi algo que me congelou. No canto, próximo ao armário, havia uma freira ajoelhada, de costas para nós. Seu corpo balançava para frente e para trás, murmurando palavras em uma língua que eu não compreendia. Não era latim, tampouco qualquer oração que eu conhecesse. Era gutural, quase animalesco. Tentei acordar os outros, mas nenhum deles se mexia, como se estivessem em um sono profundo e pesado. Coloquei o lençol no rosto, tentando controlar a respiração, e permaneci assim até perder a consciência. No dia seguinte, acordei exausto, com dor de cabeça e um peso no corpo, como se tivesse corrido quilômetros. Perguntei aos outros se tinham visto alguma coisa, mas eles afirmaram ter dormido a noite inteira. Um deles até riu, dizendo que eu devia ter sonhado. Decidi guardar silêncio. Só que dentro de mim havia certeza de que aquilo não tinha sido um sonho. Naquela mesma tarde, fomos levados a uma sala pequena para um momento de reflexão individual. Fiquei sozinho, sentado diante de uma cruz de madeira, quando ouvi passos atrás de mim. Olhei discretamente e vi uma das freiras entrar. Ela parou atrás da cruz e ficou me encarando, sem dizer uma palavra. O que mais me assustava era o olhar. Não havia compaixão, bondade ou qualquer traço de espiritualidade. Era frio, penetrante, quase hostil. Quando finalmente saiu, percebi que minhas mãos estavam tremendo e que eu tinha suado frio. À noite, aconteceu algo ainda pior. Acordei no meio da madrugada, mas dessa vez não havia murmúrios. O que me despertou foi um som metálico, como correntes sendo arrastadas pelo corredor. Levantei a cabeça e vi a porta do quarto se abrir lentamente, sem que ninguém tocasse nela.
Uma sombra se projetou para dentro, alta e disforme, mas com o contorno de um hábito religioso. Não tinha rosto, apenas um vazio escuro de onde parecia emanar um vento gelado. Meu corpo travou. Senti uma pressão forte no peito, como se algo me impedisse de respirar. As luzes se apagaram de vez, e a única coisa que consegui ouvir foi uma risada baixa, abafada, que soava como um sussurro vindo de todos os cantos. No dia seguinte, pedi para ir embora. Inventei que não estava me sentindo bem, que precisava voltar para casa. As freiras me olharam em silêncio e apenas acenaram, como se já esperassem aquilo. Minha avó estranhou, mas aceitou minha explicação. Nunca mais voltei àquele convento. Anos depois, ouvi histórias de pessoas que também tinham participado de retiros lá e que sentiram coisas semelhantes. Algumas relataram ver freiras andando pelos corredores durante a madrugada, outras contaram que eram acordadas com o som de vozes rezando dentro dos quartos, mesmo estando trancados. Poucos tiveram coragem de falar abertamente, porque temiam não serem levados a sério. Eu sei bem como é isso, porque até hoje tenho dificuldade em explicar o que aconteceu comigo. O convento acabou sendo fechado, e hoje o prédio está abandonado. Passar em frente a ele me traz aquela mesma sensação sufocante, como se as paredes ainda carregassem os murmúrios e presenças que um dia testemunhei. Sei que há quem diga que lugares assim apenas guardam a energia de séculos de orações, mas a verdade é que nem toda oração é feita por boas intenções. Algumas podem invocar algo muito mais sombrio do que a fé pode suportar. Se um dia você se deparar com um convento antigo, isolado, com freiras de semblante frio e corredores que parecem engolir a própria luz, pense duas vezes antes de entrar. Às vezes, o que se apresenta como sagrado pode esconder algo que jamais deveria ser despertado. Quando eu era criança, minha mãe costumava me assustar com histórias de freiras que apareciam para punir quem desobedecia. Eu achava engraçado, até porque nunca tinha visto uma freira de perto. Com o tempo, esqueci essas histórias. Só que anos depois, quando precisei trabalhar em uma pequena cidade do interior, acabei tendo a experiência mais assustadora da minha vida, justamente envolvendo freiras. Tudo começou quando fui convidado para dar uma palestra em uma escola que funcionava em um antigo convento. O lugar tinha mais de 100 anos de fundação e, apesar das reformas, ainda mantinha muito da estrutura original. Havia paredes grossas de pedra, janelas altas, portas de madeira pesada e longos corredores iluminados apenas por lâmpadas amareladas. Cheguei à tarde e percebi que o clima do lugar era estranho. Mesmo com crianças brincando no pátio, havia uma atmosfera sombria pairando sobre o prédio. As freiras que ainda administravam a escola eram sérias, sempre de semblante rígido, e pareciam andar em silêncio absoluto, como se deslizassem pelo chão. Depois da palestra, fui convidado a passar a noite no convento, já que não haveria transporte de volta para minha cidade naquele horário. Aceitei sem pensar muito. A irmã que me acompanhava disse que eu ficaria em um quarto no andar superior, próximo ao antigo dormitório das novatas, que estava desativado há décadas. O quarto era simples, uma cama de ferro, um armário antigo e uma pequena janela que dava para o pátio. Quando a noite caiu, percebi que o silêncio era sufocante. Não se ouvia vento, nem insetos, nada. Apenas o som distante de sinos, como se alguém os tocasse de forma irregular. Olhei pela janela, mas o pátio estava vazio. Tentei dormir, mas acordei no meio da madrugada com um som que parecia vir do corredor. Eram passos lentos, compassados, que se aproximavam do meu quarto. A cada passo, o barulho da madeira soava mais alto. A princípio, achei que fosse alguma freira em ronda, mas quando a maçaneta da porta girou sozinha, senti o coração disparar. A porta se abriu devagar, e por um instante não vi nada. Até que uma sombra escura, alta, com o formato de um hábito religioso, atravessou o vão da porta e entrou. Não conseguia distinguir rosto ou mãos, apenas o contorno de uma freira coberta por um tecido pesado. A figura parou ao lado da minha cama e ficou imóvel. Eu estava paralisado, incapaz de gritar. O quarto ficou mais frio, como se a temperatura tivesse despencado. Tentei me convencer de que era um sonho, mas a sensação de presença era esmagadora. Fechei os olhos com força, rezando para que fosse apenas imaginação. Quando abri de novo, a figura tinha desaparecido. Na manhã seguinte, mencionei o ocorrido para uma das irmãs, tentando disfarçar o nervosismo.
Ela apenas me olhou séria e respondeu que às vezes as paredes antigas guardam memórias. Não explicou mais nada, apenas mudou de assunto. Na segunda noite, depois de mais um dia de palestra, aconteceu algo ainda pior. Acordei com o som de vozes femininas rezando em uníssono. Eram graves, arrastadas, e vinham do corredor. Abri a porta devagar e vi, ao fundo, um grupo de freiras ajoelhadas, de costas, todas murmurando em uma língua que não reconheci. O corredor estava mal iluminado, mas percebi que o chão ao redor delas estava molhado, como se tivessem derramado água ou sangue. Pisquei os olhos e a cena desapareceu. O corredor estava vazio. Voltei para o quarto, mas não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, quando ouvi um som metálico dentro do armário. Levantei devagar e abri a porta. Lá dentro, não havia roupas, apenas um véu negro dobrado sobre a prateleira. Quando toquei nele, ouvi claramente uma respiração atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém. Na manhã do último dia, quando finalmente estava prestes a ir embora, uma das freiras mais velhas me chamou de lado. Ela falou em voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvida. Disse que muitos que passavam a noite ali relatavam coisas parecidas. Contou que, décadas atrás, algumas jovens que viviam naquele convento desapareceram misteriosamente. A única pista deixada foi um corredor coberto de sangue e véus abandonados no chão. Ninguém jamais explicou o que aconteceu de fato, mas desde então, freiras são vistas vagando à noite pelos corredores, como se repetissem eternamente as últimas horas antes do desaparecimento. Voltei para casa e nunca mais aceitei convite para pernoitar em lugar religioso algum. Até hoje, cada vez que ouço passos lentos em um corredor vazio, lembro do convento. E sei que, se tivesse permanecido mais uma noite, talvez não tivesse saído de lá. Eu nunca acreditei de verdade em histórias de conventos assombrados. Sempre achei que eram apenas exageros ou lendas para assustar quem ousasse entrar em lugares antigos. Mas a experiência que vivi alguns anos atrás me fez mudar completamente de ideia. E, sinceramente, até hoje me pergunto se teria conseguido sair vivo de lá se tivesse tomado uma decisão diferente. Na época, eu trabalhava como fotógrafo freelancer. Recebi a proposta de registrar imagens de um prédio histórico que, até pouco tempo, havia funcionado como convento. O lugar seria reformado e transformado em centro cultural, mas antes queriam preservar registros da estrutura original. Achei o convite incrível, já que sempre gostei de explorar lugares antigos. O que eu não sabia é que aquele trabalho iria marcar minha vida de forma irreversível. Cheguei ao convento em uma tarde chuvosa. O prédio era imenso, com paredes de pedra escura e janelas altas. O portão de ferro rangia quando se movia com o vento. Havia uma sensação estranha no ar, como se eu estivesse sendo observado desde o momento em que pisei no pátio. Uma das responsáveis pela reforma me entregou as chaves e disse que eu teria até o dia seguinte para terminar o serviço. Perguntei se mais alguém ficaria lá à noite, mas ela respondeu que todos iam embora no fim da tarde e que, se eu quisesse, poderia dormir em um dos antigos dormitórios. Passei as primeiras horas fotografando as salas de aula desativadas, o refeitório e a pequena biblioteca. Tudo estava empoeirado, mas conservado. O silêncio era constante, quebrado apenas pelo som do clique da câmera. Quando cheguei ao andar superior, encontrei um corredor longo, com várias portas alinhadas dos dois lados. Algumas estavam abertas, mostrando quartos pequenos com camas de ferro e armários velhos. Outras estavam trancadas. No fim do corredor havia uma porta dupla, diferente das demais, com uma cruz esculpida na madeira. Fotografei os detalhes e continuei andando, mas, ao passar em frente a essa porta, ouvi um som abafado. Parecia uma voz feminina rezando baixinho. Encostei o ouvido e confirmei. Era uma oração, em tom grave, repetida de forma quase mecânica. Bati, mas ninguém respondeu. Girei a maçaneta e percebi que estava trancada. Achei estranho, mas segui em frente. À noite, depois que todos foram embora, montei minhas coisas em um dos quartos e me preparei para continuar o trabalho. O convento parecia muito maior quando estava vazio. As lâmpadas amareladas criavam sombras estranhas nas paredes, e o eco dos meus passos me deixava inquieto. Por volta das 11 da noite, ouvi novamente as orações. Vinham do mesmo ponto, atrás da porta com a cruz esculpida.
Peguei a câmera e tentei gravar o som, mas quando me aproximei, tudo cessou. O silêncio era absoluto. Decidi que precisava registrar o interior daquele cômodo, custasse o que custasse. Passei boa parte da madrugada tentando forçar a fechadura com um pedaço de metal que encontrei no depósito. Até que, por volta das 2 da manhã, a porta simplesmente se abriu sozinha. Não houve estalo, nem barulho. Apenas se abriu, como se tivesse esperado que eu desistisse para se oferecer por vontade própria. O que vi lá dentro me deixou sem reação. O quarto era amplo, com paredes cobertas de símbolos religiosos riscados à mão, como se alguém tivesse gravado à força com algum objeto pontiagudo. No centro, havia um círculo de cadeiras de madeira, todas voltadas para dentro, e sobre cada uma repousava um véu negro, já gasto pelo tempo. No chão, entre as cadeiras, estavam vários terços quebrados, espalhados de forma caótica. Entrei com a câmera em mãos e comecei a fotografar. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Foi quando percebi um movimento no canto da sala. Uma figura alta, vestida com um hábito escuro, estava ajoelhada de frente para a parede, murmurando em um idioma que não reconheci. A voz era rouca, arrastada, e cada palavra parecia vibrar no meu peito. Dei um passo para trás, e o som cessou. A figura se levantou lentamente e virou o rosto em minha direção. Nunca vou esquecer o que vi. O véu cobria parte da cabeça, mas o rosto estava seco, como se fosse pele de alguém que havia apodrecido há muito tempo. Os olhos eram apenas buracos fundos, escuros, sem brilho algum. A boca se abriu em um sorriso largo, e dela saiu um som que não parecia humano, algo entre um riso e um grunhido. Corri para fora do quarto, mas o corredor já não era o mesmo. Em vez de portas alinhadas, vi dezenas de freiras paradas, imóveis, uma ao lado da outra, todas com o rosto coberto. Seus corpos formavam uma barreira silenciosa, olhando para mim sem olhos visíveis. Tentei passar, mas cada passo que dava era acompanhado pelo som de vozes rezando em uníssono, grave, perturbador. O corredor parecia se estender cada vez mais, sem fim. Não sei como consegui, mas em algum momento acordei no quarto onde havia deixado minhas coisas. A câmera estava ao meu lado, com as baterias descarregadas, embora eu tivesse levado sobressalentes. Quando consegui finalmente sair do convento pela manhã, não falei nada para ninguém. Apenas entreguei as chaves e fui embora. Meses depois, criei coragem de olhar as fotos salvas no cartão de memória. A maior parte estava borrada, como se tivesse havido interferência. Mas em algumas era possível ver vultos escuros, contornos de freiras espalhadas pelos corredores, mesmo onde eu lembrava estar completamente sozinho. Em uma das últimas imagens, tirada dentro do quarto das cadeiras, vi claramente uma freira em pé, olhando diretamente para a lente. Seu rosto estava coberto por sombras, mas os dentes amarelados e expostos em um sorriso eram nítidos. Desde aquele dia, nunca mais aceitei trabalhos em prédios religiosos. E quando escuto histórias de pessoas que dizem ter visto freiras em lugares abandonados, eu não duvido mais. Porque eu sei exatamente o que significa olhar para aquelas figuras e sentir que algo muito antigo e obscuro ainda habita atrás de paredes que deveriam guardar apenas fé. E se um dia você entrar em um convento vazio, preste atenção às portas fechadas. Algumas podem estar trancadas por um motivo que ninguém deveria descobrir. Nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais, mas tudo mudou na noite em que precisei passar por um antigo convento em uma viagem de trabalho. O prédio, isolado na periferia da cidade, tinha décadas de abandono e um silêncio pesado que parecia absorver qualquer som. Ao longe, sua fachada era imponente, com vitrais quebrados e o contorno de uma cruz alta projetando sombra no chão. O ar parecia mais denso, úmido e gelado. A primeira sensação que tive ao me aproximar foi de que algo dentro dele ainda respirava, embora eu não visse nada. Eu havia sido contratado para fazer um levantamento arquitetônico, fotografando cada detalhe do prédio antes de sua reforma. Quando cheguei, um funcionário local me entregou as chaves e disse que poderia explorar à vontade, desde que terminasse até o amanhecer. A princípio, tudo parecia simples. Entrei pelo portão enferrujado e caminhei pelo pátio, onde a grama crescia alta e úmida. O silêncio era absoluto. Cada passo ecoava como se atravessasse um túnel. Os corredores internos eram longos, estreitos e mal iluminados, com janelas que deixavam entrar apenas feixes tênues de luar.
As portas rangiam ao abrir, e o cheiro de mofo se misturava ao odor de madeira antiga e cera de vela. Ao explorar os antigos dormitórios, notei que alguns quartos estavam intactos, com camas de ferro, armários e véus dobrados sobre as cadeiras, como se alguém tivesse acabado de sair. Outros estavam completamente vazios, com chão sujo e paredes riscadas por símbolos religiosos que não reconheci. Ao anoitecer, decidi subir ao andar superior. O corredor que levava à capela era particularmente longo e escuro. Ao final, havia uma porta dupla de madeira pesada, marcada por símbolos gravados e manchas escuras que pareciam sangue seco. Quando me aproximei, ouvi algo que me fez gelar. Passos suaves, arrastados, se aproximando pelo corredor atrás de mim. Tentei ignorar, mas cada passo parecia sincronizado com o meu coração. Quando virei, não havia ninguém, mas senti um calor úmido subir pela minha coluna. Dentro da capela, encontrei cadeiras antigas dispostas em círculo, algumas tombadas, outras intactas. No centro, velas apagadas e terços quebrados espalhados pelo chão. Quando iluminei o espaço com a lanterna, percebi uma freira ajoelhada no canto, de costas para mim, murmurando algo em um tom baixo. Seus movimentos eram lentos, meticulosos, quase hipnóticos. Meu corpo congelou. Tentei recuar, mas minhas pernas não obedeciam. Quando a luz da lanterna alcançou seu rosto, percebi que não havia olhos, apenas um vazio negro, profundo, que parecia sugar a luz da lâmpada. Saí correndo, mas o corredor parecia se estender indefinidamente. Cada porta que passava mostrava sombras de freiras paradas, imóveis, olhando fixamente. Algumas balançavam levemente para frente e para trás, como se estivessem presas a um ritmo que só elas ouviam. O chão estava frio e úmido, como se estivesse coberto de água, embora eu soubesse que não havia razão para isso. O cheiro de incenso queimado misturado a algo mais podre preenchia o ar. Em determinado momento, cheguei a uma escada que dava para o térreo. Ao descer, senti um toque gelado no ombro. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, percebi uma freira parada no topo da escada, imóvel, apenas me observando. Seu véu parecia se mover sozinho, flutuando no ar, e a boca aberta emitia um som que misturava grito e oração. Corri pelo corredor até a porta de saída, mas a maçaneta girava sem soltar, como se estivesse presa por uma força invisível. O ar ao redor parecia mais denso, e minha respiração se tornou difícil, cada inspiração parecia rasgar meus pulmões. Em um momento de desespero, olhei para trás e vi dezenas de freiras surgindo dos corredores adjacentes, todas deslizando em silêncio pelo chão, seus véus ondulando de forma sobrenatural. Elas se aproximavam lentamente, mas cada passo reverberava no meu peito, criando uma sensação de peso insuportável. Não havia olhos, apenas buracos negros nos rostos cobertos, e o som de suas vozes se misturava em um cântico baixo e constante, que parecia penetrar meus ossos. De repente, acordei. Estava no chão do antigo dormitório, minha lanterna quebrada, a câmera caída ao lado. Tudo parecia ter durado segundos, mas o relógio mostrava quase 2 horas da manhã. Saí correndo e não olhei para trás. Quando finalmente cheguei ao portão e senti o ar fresco da rua, a sensação de peso e frio começou a se dissipar, mas não completamente. Ainda podia ouvir, em meus ouvidos, o cântico grave, arrastado, como se ecoasse dentro da minha própria mente. Nunca mais consegui voltar a trabalhar em lugares religiosos antigos. As imagens que salvei da câmera mostravam vultos escuros, linhas borradas que não correspondiam a qualquer pessoa real, e em uma delas, no canto da capela, era possível ver uma freira ajoelhada, seu véu flutuando no ar, como se estivesse suspensa, e um vazio negro onde deveriam estar os olhos. A partir daquele dia, toda vez que entro em prédios antigos, sinto que alguém me observa. E sei que, em algum lugar, as freiras daquele convento continuam a vagar pelos corredores, esperando por aqueles que ousam se aproximar, silenciosas e imortais, presas a rituais que jamais deveriam ser testemunhados por vivos. Se algum dia você tiver que visitar um lugar abandonado que já foi um convento, fique atento. Às vezes, o silêncio não é apenas ausência de som. Ele é um aviso. E ignorá-lo pode custar muito mais do que imagina. Nunca imaginei que meu trabalho pudesse me levar a algo tão sombrio. Sou detetive e, por anos, lidei com casos que envolviam violência urbana, desaparecimentos e assassinatos.
Mas nada se compara à experiência que tive naquele convento. Um crime cometido em um local que todos acreditavam sagrado mudou completamente minha percepção sobre medo e o que é capaz de habitar lugares religiosos. Fui chamado para investigar a morte de uma freira jovem, encontrada sem vida em um dos corredores do convento. O lugar ainda era ativo, com cerca de 20 freiras vivendo e mantendo suas rotinas de oração, trabalho e silêncio absoluto. Cheguei ao portão do convento no final da tarde, acompanhado por um policial local. A fachada antiga, de pedras escuras, com vitrais quebrados e uma cruz no topo, já passava uma sensação de imponência e opressão. O pátio estava vazio, exceto por algumas freiras que recolhiam folhas secas e verificavam os jardins. Logo que entrei, percebi algo diferente. Não era apenas o silêncio, mas o peso no ar, como se as paredes absorvessem tudo ao redor. As freiras nos receberam de forma fria, seus semblantes rígidos, olhos que pareciam medir cada movimento nosso. A mãe superior nos conduziu até a sala onde a investigação seria conduzida e explicou que a freira assassinada costumava trabalhar na capela, ajudando nas orações e cuidando do acervo de livros sagrados. O corpo foi encontrado por uma noviça na madrugada. Estava no corredor principal, ajoelhado, com o hábito rasgado e manchas de sangue secas pelo chão de madeira. O que mais me chamou a atenção foi o rosto. Embora não houvesse sinais de luta, os olhos estavam arregalados, como se a freira tivesse visto algo impossível de suportar. O perfume de incenso ainda pairava no ar, misturado ao odor metálico do sangue. Comecei a investigar o local com cuidado. Os corredores do convento eram estreitos, iluminados apenas por lâmpadas fracas e alguns feixes de luz que atravessavam os vitrais. Cada porta, cada canto, parecia esconder algo. Perguntei às freiras se alguém havia ouvido ou visto algo, mas todas mantinham silêncio absoluto. Algumas balançavam a cabeça negativamente, outras desviavam o olhar, e uma delas, mais velha, apertou a mão sobre a boca, como se tentasse se impedir de falar. Enquanto caminhava pelo corredor onde o corpo foi encontrado, notei detalhes estranhos. Pequenos arranhões nas paredes, manchas de sangue que não pareciam se alinhar com a posição da freira caída, e sinais de que alguém havia tentado apagar rastros, mas de forma imprecisa. Foi nesse momento que percebi que não se tratava apenas de um assassinato comum. Havia algo mais profundo, algo ligado à própria natureza do convento. À noite, enquanto revisava fotos tiradas durante a inspeção, ouvi passos no corredor. Olhei pela porta entreaberta e vi uma freira caminhando lentamente, segurando um rosário. Não parecia notar minha presença. Mas quando a luz da lanterna refletiu em seu véu, percebi algo que me fez gelar. Ela não pisava no chão, deslizava. Um frio intenso tomou meu corpo. Ela se deteve em frente à capela, e um murmúrio baixo escapou de sua boca. Não era latim nem oração, era algo que parecia atravessar a alma. No dia seguinte, ao conversar com a mãe superior, percebi que havia uma tensão não dita. Ela revelou, com voz trêmula, que a freira assassinada havia encontrado algo no convento, algo que não deveria ser visto. Quando perguntei o que era, apenas abaixou os olhos e disse que algumas histórias antigas falavam de práticas que remontavam aos fundadores do convento, segredos escondidos em livros antigos, registros de rituais que não eram feitos para mortais. Continuei investigando e descobri uma passagem secreta no corredor da capela. Uma porta camuflada levava a uma escada estreita, que descia para um porão úmido e escuro. Havia livros empoeirados, símbolos riscados nas paredes e no chão, vestígios de sangue velho, séculos acumulados, misturados a objetos religiosos e véus negros. Tudo parecia indicar que, apesar da rotina pacífica do convento, existiam rituais antigos sendo preservados em segredo por décadas. Quando fui registrar fotografias do local, senti uma presença atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Porém, ao olhar para a câmera, percebi vultos escuros no canto do porão, com contornos que lembravam freiras de hábitos antigos. Um deles parecia se mover em minha direção, deslizando pelo chão. Meu coração disparou e o ar ficou pesado, como se cada respiração fosse sugada. Na noite seguinte, retornei ao convento acompanhado de 2 policiais. Precisávamos analisar o corredor principal onde a freira havia sido encontrada. Enquanto revisávamos os registros, ouvimos um grito abafado. Correndo para o local, vimos uma das freiras mais velhas ajoelhada, tremendo, olhando para o chão. Quando me aproximei, notei que suas mãos estavam sujas de sangue fresco,
embora nenhuma das freiras tivesse saído do convento naquela noite. Ela murmurou algo sobre não perturbar o que descansa e se afastou, desaparecendo em um corredor escuro. Com o passar dos dias, ficou claro que o assassinato da freira não havia sido um ato isolado. Algo dentro do convento se alimentava do medo e do silêncio, usando as próprias freiras como guardiãs de um segredo antigo, um ritual que parecia repetir-se sem fim. E eu, mesmo tentando racionalizar, sabia que aquelas paredes escondiam algo capaz de ultrapassar qualquer lógica humana. Quando finalmente deixei o convento, senti o mesmo peso no ar que senti na primeira vez. As freiras me observavam do portão, imóveis, com véus negros ondulando com o vento. A sensação era de que o lugar não permitiria que eu esquecesse o que vi, e que o segredo que havia levado à morte da freira ainda pairava sobre todos nós, invisível, mas real. Nunca mais retornei àquele convento. E até hoje, quando reviso minhas anotações e fotografias, sinto que algo me segue, como se as freiras continuassem a observar cada movimento meu, silenciosas, esperando o momento certo para cobrar qualquer invasão ao que deveria permanecer escondido.